tarde a todos. Hoje a gente vai receber aqui na live a advogada Adriana Lacerda para falar um pouco sobre a tributação de software e das startups. Então, gente, apresentar um pouco a Adriana. A Adriana é advogada sócia e head da área tributária do escritório Gameira Advogados. Ela tem uma atuação muito firme, muito forte com essa área de startups, desses empreendedores que buscam soluções inovadoras, soluções disruptivas, e dentro disso, acho que os softwares têm um papel muito importante. E hoje a gente vai falar um pouco aqui dessas controvérsias envolvendo a tributação de softwares. Esse tema, apesar de bastante atual, é ao mesmo tempo muito antigo. Já existe há bastante tempo, desde a época lá dos softwares de prateleira, do software por encomenda, que na época o STF firmou a posição de que os softwares por encomenda são sujeitos ao ICMS, quer dizer, ao ISS, os softwares de prateleira se sujeitam ao ICMS, e na época essa jurisprudência, toda essa convicção, ela foi formada com base numa ideia das mídias físicas, né? Quando todos esses softwares eles haviam um suporte físico, tanto que a base de cálculo era esse suporte físico. Só que hoje em dia não existe mais praticamente CD-ROM, não existe mais de forma alguma o disquete, então todo esse entendimento que foi balizado com base no suporte físico já não se sustenta mais. E aí que entra um pouco a questão das startups, que hoje em dia você consegue usar um programa na nuvem, que não tem nenhum suporte físico. Então, assim, Adriana, já passando a bola para você com uma pergunta, por que a gente está falando aqui um pouco das startups, de software? Fala um pouco da importância assim, desse tema para a gente. Vocês me ouvem bem? Eu direitinho? Aqui eu estou ouvindo. Primeiro eu queria agradecer o convite, né, do IPT aí, em especial seu, da Catarina, para a gente falar desse assunto. O que a gente tem hoje, né? Vou começar entendendo só rapidinho o cenário que a gente está vivendo. A gente teve em abril, por conta da pandemia, não preciso dizer que é um cenário sui generis, mas a gente teve uma legislação que liberou a utilização, por exemplo, de telemedicina, que apesar de já estar lá na lei complementar um serviço, né, um item de serviço, não era efetivamente utilizado. Para a realização da telemedicina, que nada mais é do que paciente de um lado da telinha e o médico do outro lado da telinha, a gente precisa, sim, do que a gente vai falar hoje, que é um software de ponta para, enfim, realização de prontuários, de laudos pela parte médica, né? A gente tem health techs aí também desenvolvendo, enfim, diversos softwares específicos só para esse tipo de momento agora que a gente está vivendo de pandemia. Assim, não são só health techs, a gente tem uma startup conhecida, ela até nova, de 2019, que é a Oni, que ela criou containers que são supermercados ambulantes, elas vão em condomínios, residenciais e comerciais. As pessoas que residem nesse condomínio baixam o aplicativo, baixam o QR Code, é só passar na portinha do container, entra, compra o que quiser comprar, passa na portinha do container e sai. Compra pelo aplicativo, não tem pessoa, não tem caixa, não tem quem abra a porta, quem pede porta. E tem a triagem, que é uma famosa e mais conhecida, que faz um laudo, né, nosso. Você pode baixar o aplicativo na sua casa e você faz o laudo para você saber se você precisa efetivamente sair de casa para você ver se você está com Covid ou não. Então, todos esses cenários que eu estou falando, o software está presente. A gente está aí falando de montes aí de marketplace, enfim, mas não é só o marketplace. O próprio marketplace utiliza um software de ponta para poder fazer as operações de compra e venda, né? De verificar histórico, de conversar, entre aspas, com quem está vendendo os produtos no seu site, né? Então, esse é o cenário, por isso que é importante. A gente está a partir de agora mais do que nunca, principalmente nesse cenário, isso foi feito também
um estudo divulgado, estão mais do que nunca na liderança do que a gente está chamando de e-commerce, né? Também, né? Não deixa de ser. Maravilha. Você trouxe aqui alguns bons exemplos, né? Um exemplo bastante interessante desse novo mercado digital, né? Desse novo mercado de softwares. Mas, assim, para a gente entender a tributação desse mercado, é preciso ter algumas considerações sobre esses conceitos de software, enfim. Então, quais são os conceitos básicos que a gente precisa entender para depois poder tratar da tributação? Sim, você está certo. Assim, é muito importante porque a gente lê a norma antes de decisão e os próprios ministros concluem. Eu estava lendo um acórdão antigo, né? Na verdade, a decisão foi de 2011 e ele começou a ser analisado em 95. A gente vai falar um pouquinho dele depois. Mas o ministro Gilmar Mendes, ele fala assim, gente, eu não estou confortável para analisar isso, eu não sei do que a gente está falando. Se for ler na íntegra, o que ele depara lá de digitar, na época era até digitar da máquina, ele fala, eu não vou falar porque eu não estou seguro do que eu estou dizendo, eu preciso de alguém técnico, de alguém para me explicar o que está acontecendo. Porque antes era prateleira, agora, aí depois virou online, depois é internet, eu preciso me entender. E a gente também precisa se entender. Ler decisão é ótimo, ler jurisprudência, ler CTN, ler Constituição Federal, ler Candir, ler complemento 116, que é a DSS. A gente precisa primeiro ler a lei do software, né, que ela define o que é software. A gente está falando da 9.609 e ela é muito antiga, ela é de 1998, né? A gente tem que ler uma legislação subsidiária aí, que é aplicada, suplementar, na verdade, a lei do software, que é a lei de direitos autorais, é a lei 9.610, logo em seguida também de 98. São os dois, para mim, assim, pontos principais. O que aconteceu, né? Lá em 98, do mesmo modo como a decisão do STF, que lá em 98 decidiu, pela incidência do ICMS, que você citou no começo, né? E meio que fica definido que o ICMS incide no software de prateleira, meio físico. Resolvido o problema. O que aconteceu? A lei do software não teve, né, a princípio, quando foi criada, essa definição. Incide ICMS no assim, ela fala claramente suporte físico de qualquer natureza. Então, software é um programa de computador, lá com as definições específicas dela, em suporte físico de qualquer natureza. E hoje a gente não tem mais esse suporte físico de qualquer natureza, né? Então, o que a gente tem que aplicar subsidiariamente de uma maneira complementar? A legislação dos direitos autorais. A legislação dos direitos autorais, ela complementou e ela foi muito mais adiante. No artigo 7º, ela fala que programas de computador, são os softwares, né? São obras intelectuais. Então, já criou um conceito para a gente. A gente estava falando de uma coisa intangível. São obras intelectuais expressas por qualquer meio, fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido, e aí vem a melhor parte, ou que se invente no futuro. Então, assim, a própria legislação dos direitos autorais já permitiu, digamos assim, que, olha, a gente está falando de um programa de computador, a gente também tem que entender que em 98 o Brasil estava aqui, de repente a Alemanha já estava lá do outro lado, né? Então, de repente o legislador, quando fez essa legislação dos direitos autorais, já pode ter previsto esse tipo de operação, né? Uma via online, via internet, talvez numa nuvem, né? Que a gente tem hoje, mas download via site. Então, e aí a legislação dos direitos autorais ainda fala uma terceira coisa no artigo 3º, que como o software está sujeito à legislação dos direitos autorais, os direitos autorais são bens móveis. Então, a gente tem direitos autorais, bens móveis, obras intelectuais expressas por qualquer meio, fixadas em qualquer suporte, tangíveis e intangíveis que existem hoje ou que se inventem no futuro. Então, a gente está vendo pela legislação, e aí eu vou falar de novo, de 1998, né, que é da época do RE 176-646, que foi o que definiu o ICMS, né, lá no software de prateleira, que a legislação já meio que desconstruiu um pouco aquilo que tinha sido, né, pré-definido.
E aí eu vou citar mais uns três conceitos, na verdade são doutrinários e técnicos, foram citados lá no RE, para a gente poder entender também daqui a pouquinho o tipo de operação que a gente vai tratar aqui, que são os que geram controvérsia, né? A gente tem esse software que eu não vou chamar de prateleira, porque a prateleira a gente fica lembrando da loja ali, físico, corrido, né? Então eu vou chamar de software standard, que é esse. Ele é vendido em massa, ele antes era definido como um software de venda física, tinha que ser um bem corpóreo, vendido em massa, tinha que ter estoque, então a gente está sim falando de materialidade, critério material, quando a gente fala desse standard, né? A gente tem um software que é o personalizado, esse personalizado, a princípio, tem uma transferência de tecnologia de quem está fazendo, dono daquele intelecto ali técnico, para quem está comprando. E a gente tem, por último, talvez um software por encomenda personalizado, mas ele é como se fosse um software de prateleira, com uma ou outra alteração pontual para aquele quem tá comprando. E quem está comprando não tem a transferência de tecnologia desse software, é pontual mesmo para aquela determinada operação, aquele determinado, de repente, nicho, ou operação, ou período de tempo, né? Então, a gente, a princípio, tem esses três tipos de software. Só para a gente encerrar sobre essa questão de conceito, que eu acho que é importantíssimo falar, e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tem nesses dias de jurisprudência, a lei do software é muito clara sobre as operações que podem ser e são atualmente realizadas com o software. Tá? E duas coisas são importantes de se definir. Quando a gente está falando de transferência de tecnologia de software, a gente está falando de transferência de uma coisa, não sou técnica, né? Não sou dessa área, sou estudiosa, trabalho, então a obrigação nossa de saber a função que a gente está fazendo. Quando a gente está falando de transferência de tecnologia, de A para B, a gente está falando de transferência de código-fonte. Além dos outros requisitos que a legislação estabelece, a gente está falando de código-fonte. O código-fonte é o que vai definir, a grosso modo, se teve ou não transferência de propriedade. E isso vai ser importante para a gente entender e definir se há ou não se tem CMS. Quando a gente está falando daquele software standard, prateleira, que, né, vendido em massa, não tem a transferência de propriedade. Como a gente comprar um livro, um e-book, a gente não tem a propriedade daquela obra intelectual. Né? Quando a gente está falando desse software standard, a gente está falando de crédito que pode ser executado, além dos requisitos que a lei estabelece. Então, isso é importante, e para mim seria importante, né, a gente tenta aí o ETF entender essa nuance, para entender quando que há efetivamente transferência de propriedade comum. Então, aqui para o brainstorm que a gente está fazendo, acho que é importante a gente entender esses conceitos aí básicos de operação e de conceito mesmo de software, né? Claro, realmente, para você, acho que a gente tem que partir de uma ideia geral para poder depois partir para a ideia específica, né? A gente não consegue tratar da tributação de software sem entender de fato como a legislação somente do direito autoral, do direito da propriedade intelectual trouxe do software, né? E já passando um pouco aqui para o tributário, é muito comum as empresas firmarem contrato de compartilhamento de custos em relação ao desenvolvimento do software, à transferência de tecnologia, enfim, como uma maneira de reduzir custos e também de otimizar, tanto do ponto de vista contratual, quanto do ponto de vista tributário também. É uma forma de você importar determinado serviço de uma forma mais, com menos custos, né? E como que, assim, a Receita Federal tem entendido desses contratos? Eles entendem que existe transferência de tecnologia, que logo incide royalties, é uma importação de serviços? Fala um pouco sobre essa questão dos cost sharing agreement, por favor. Eu vou falar rapidinho, assim, claro que a gente está hoje nesse foco aí de tributação de Estado e município, né? Mas eu acho que é importante a gente falar sobre essa questão federal também. O que acontece muito? Eu vi muito isso numa empresa que eu trabalhei. É muito comum empresas do mesmo grupo realizarem contratos de cost sharing agreements, que são contratos, a grosso modo, de compartilhamento de custos, né?
esses contratos de compartilhamento de custos, eles são um rateio. Todas as empresas do grupo se beneficiam e todas as empresas do grupo efetuam o pagamento, né, para aquela primordial lá que arcou com todas as despesas, ou para mais de uma, daquele determinado valor que foi pago. O que aconteceu no final do ano passado? Teve uma solução de consulta que foi divulgada e que, a princípio, não teria nenhuma divergência. A Receita Federal só replicou a legislação do IR-Fonte e replicou a legislação da CID, falando que incidiu o IR-Fonte porque se tratava de remessa de royalties, né, para o exterior, que já está o IR-Fonte determinado, incide IR-Fonte na remessa de royalties, na importação de serviço, está falando de um licenciamento de um software, no caso lá analisado, e que não incidia a CID porque não era transferência de propriedade do software, que ali era só um mero licenciamento de uso por um período determinado. A princípio, a grosso modo, analisando a solução de consulta, eu até concordo com a Receita, assim, não tinha muito o que inventar. Qual que é o detalhe? No caso, Intel era uma empresa que fez um cost-sharing agreement e esse cost-sharing agreement descaracterizaria o licenciamento da empresa que estava lá no exterior para a empresa que estava aqui. Então, das duas, uma. Ou a empresa do Brasil estava pagando para a empresa de fora uma despesa que ela teve, um mero reembolso, ou a empresa do Brasil estava remetendo royalties para fora de licenciamento, cessão de uso daquele software. Para fins de tributação, e aí é uma questão de planejamento tributário mesmo, uma questão também de observar se não é o objeto aqui da live, mas é importante entender que o Cost Sharing Agreement da Receita Federal exige requisitos específicos para esse tipo de contrato. Não tem jeito. No judiciário, você pode até discutir, apresentar prova, e aí é uma questão de momento probatório mesmo, mas para a Receita Federal existem requisitos específicos. Se você não observar aqueles requisitos, infelizmente ela vai descaracterizar o Cost Sharing Agreement. E no caso Intel foi o que aconteceu. Não posso analisar a fundo o caso, mas eu sei que era a princípio um Cost Sharing Agreement, o Cost Sharing Agreement virou uma remessa de royalties, né? E sem transferência de tecnologia, incidindo o IR-Fonte, mas não incidindo a CID. O que mais que teve analisado nesse caso, que eu também acho importante falar, é a questão dos serviços. Também eu vi muito nessa empresa que eu trabalhei. A gente tinha contratos de cost sharing e contratos de licenciamento, ambos com prestação de serviço agregado, vamos chamar assim, ao contrato. Muitas vezes, eu estou lendo o comentário do Ernesto aqui, que a Receita tem limitado o uso do cost sharing. Tá feia a situação. Mas o que tem acontecido muito? O que eu vi muito acontecer? Qual que é a diferença quando a gente está falando de cost sharing, quando a gente está falando de uma remessa de royalties? O PIS/COFINS importação. PIS/COFINS importação vai incidir se você está importando serviço. E se você está caracterizando a integralidade do seu contrato, seja quando você está falando de licenciamento, seja quando você está falando de um cost sharing, como uma importação de serviço, por isso que é importante definir que o contrato esteja redondo em termos de planejamento tributário e em termos de conceitos internos ali, para que a gente não tenha também a incidência do PIS/COFINS sobre uma parte do seu contrato que efetivamente poderia ser remessa de royalties, né, para licenciamento. Então é importante aí uma dica para as empresas ficarem de olho quando fizerem esse tipo de licenciamento e tiver serviço agregado, né? Não, é verdade. Sobre esse último ponto agora que você falou, e casando um pouco também o que o Ernesto comentou, da Receita realmente limitar muito o entendimento para os Cost Sharing Agreement, e você falou a respeito do serviço e licenciamento. E quando os contratos misturam esses conceitos, unificam o serviço com o licenciamento, como que está o entendimento da Receita quanto a isso? Pois então, a Receita Federal, de um modo geral, essa solução que eu estou falando foi a última que saiu. Ela foi, acho que foi de novembro de 2019. E nesse caso em específico, o contrato inteiro era... eles até, a meu ver, até deram sorte.
Porque o contrato inteiro incidia só o IR-fonte, porque era uma remessa de royalties. De repente, para eles até fez mais sentido tributariamente. Claro, eu não tenho o detalhamento do caso, né? Enfim, em termos de valor e tudo mais, mas quando a gente fala que só incide o IR-fonte, não incide nem CID, não incide nem PIS/COFINS, eu acho que a empresa pode ter se dado bem, né? No incide PIS/COFINS de importação, acho que a empresa pode ter se dado bem nesse cenário. Então, é claro que, como eu falei, o cost sharing, ele, para a Receita Federal, ele tem um enquadramento muito específico, né? Precisa observar requisitos muito específicos para que ele seja entendido como tal. E aí a empresa precisa se cercar de todos os modos. Eu vou aproveitar que você falou desse assunto, falar de uma área, assim, eu gosto muito dessa área, vou falar rápido, porque mais uma vez também não é a principal assunto aqui, mas acho que tem que falar. A gente está falando de remessa de royalties no exterior entre empresas do mesmo grupo, né? Então a gente está falando de operações aí sujeitas a preço de transferência, né? Qual que é o detalhe, né? A legislação de preço de transferência, ela é clara, né, em dizer que quando o seu contrato está registrado no INPI, você fica dispensado de utilizar o transfer price, né? Fazer ajustes, enfim, essas regras todas de preço de transferência para verificar se você está deixando de tributar alguma coisa aqui no Brasil. O que acontece? O que eu já vi na prática acontecer? Das duas, uma. Ou a empresa esquece de registrar no INPI o contrato, né? Ou a empresa não está obrigada efetivamente a registrar no INPI. Em qualquer das duas hipóteses, eu já vi hipótese de autuação quando a empresa esqueceu, né? Digamos assim, vamos falar esqueceu, né? De registrar no INPI e ter uma autuação para fins de transfer pricing, porque, olha, contratos que não estão registrados precisam efetivamente enfim, de ser observadas as regras de transfer pricing enquanto você está lidando com uma empresa no exterior que é do mesmo grupo, né? Então, só para o pessoal também, que isso também é muito comum entre startups, né? Tem empresa aqui, empresa lá fora, e fica nesse licenciamento, né? Enfim, às vezes esquece de registrar aqui. E nem eu falei no comecinho, a lei do software é clara, né? Transfere a propriedade quando transfere o código-fonte, transfere o código-fonte, tem que registrar no INPI, isso também, além da lei do software, é um regulamento do INPI também, quem tiver oportunidade de dar uma olhada, é importante, essa parte de direito digital, as obrigações. Então, é só para o pessoal ficar ligado também com a questão de preço de transferência, que incide sempre que o seu contrato não estiver registrado aqui no Brasil, né? No INPI. Não, claro, maravilha. Eu, inclusive, ia abordar esse ponto do preço de transferência e já adiantou. Então, assim, partindo um pouco já, a gente falou aqui da questão de transferência de tecnologia. Então, assim, a respeito da transferência de tecnologia, quais são as principais nuances assim, tributárias que o empreendedor desse ramo ele precisa saber? Meu raciocínio, meu racional, meu brainstorm sobre o assunto é o seguinte. A gente tem jurisprudência de 1998 que consolidou que incidia ICMS sobre software de prateleira, um software que hoje, como bem disse lá Gilmar Mendes lá em 2011, 2010, não existe mais, né? A gente está falando hoje de operações online, operações via internet. Então, o que a gente hoje, a princípio, tem de operação, né? Por isso que o conceito que eu disse lá no começo é importante. A gente tem transferências de software, e aí eu vou pular o critério material. O critério se tem ou não um bem corpóreo nele, se é disquete lá de 1905, se é o CD, se é pendrive, se é download, se é nuvem. Isso eu vou descartar esse critério, vocês vão ver por quê. Então, descartado o critério material, vamos para o critério da operação em si, né? Quando a gente está falando de transferência de titularidade, a gente pode falar de transferência de titularidade de um software de prateleira, a gente pode falar de transferência de titularidade de um software personalizado ou de um software por encomenda. Nada impede que uma empresa que vende um software de prateleira hoje
vendo esse direito autoral, e eu estou falando, eu estou assistindo que é uma obra intelectual, para uma empresa B, que pode adquirir aquilo para revender, para, enfim, fazer a operação que ela bem entender. Ela pode alterar e revender para um outro. A gente pode ter um software personalizado, né, adquirido especificamente, por exemplo, para gestão de estoque, gestão de pessoal, enfim, gestão de operações internas da empresa. E eu estou falando, né, a título empresarial, né, a nível empresarial, esse tipo de software personalizado, uma determinada operação, por exemplo. Isso também é muito comum em determinados ramos, né, de atuação. E esse software personalizado ser comprado e ser transferido à propriedade. Mais uma vez, independe do critério material. Eu não estou falando de ser CD ou ser download ou ser da nuvem. Outro ponto importante, uma outra operação importante. Quando a gente faz um licenciamento ou uma cessão de uso, o contrato ele pode ter particularidades. Eu posso estar licenciando um software por encomenda para você por um período específico, para uma operação específica. Aquilo é uma venda, né? Já estou dando uma pulga atrás da orelha porque eu acho que a gente tem que fazer esse tipo de questionamento. Acho que a ideia aqui é a gente questionar mesmo, né? Então, a gente tem esse tipo de operação distinta mesmo. A gente tem uma cessão de direito autoral para um terceiro, pode ser parcial, pode ser total. A gente tem um licenciamento de uso, que pode ser uma obrigação só de dar. Um software por encomenda já estava pronto, só estou te dando aqui por um período de 2 anos, ou para aquela operação específica, depois daquele período você não pode mais utilizar, né? Então, eu não vi até o momento nenhuma jurisprudência, nenhuma decisão contornar essas situações, nenhum julgado contornar esse tipo de detalhe. Parte muito que a Lei Candir não estabelece conceito, não estabelece aquele fato gerador. Porque a Constituição autoriza. Porque o CTN, o artigo 110. Porque a Lei Complementar 116. Tá bom, mas assim, chama alguém, chama quem mexe com aquilo e quem faz aquilo para a gente poder entender como que efetivamente aquilo pode ser classificado, né? E eu até concordo com a maioria das decisões que eu li, de que realmente o critério material corpóreo se esvaiu, né? A gente está... ou se é mercadoria ou se é serviço, é que nem o e-book, né? A gente baixa download aí de um monte de obra autoral e a gente não tem nada físico para... Né? Não tem... eu adoro um livro papel, não vou mentir não, mas tirando esse fato, a gente não ganha direito autoral sobre aquela obra, a gente também não está segurando nada físico. E eu acho que com software a análise tem que ser mais ou menos parecida. Dispensado esse critério material que a gente já viu que se esvaiu, o que a gente tem, né, para discutir, né? Acho que é isso mais ou menos que a jurisprudência precisava analisar com calma, né? Eu acho. Exato. Só para provocar mais um pouco, continuando nesse assunto, você acha então que a jurisprudência não entende a realidade, né, como um todo? O que você acha disso? Você pode afirmar isso? Eu acho que não entende. Tomara que não tenha ninguém importante me ouvindo agora, mas eu acho que não entende, não. Teve eu vou falar eu vou adiantar a ADI 1945, que ela discute a legalidade, legitimidade, constitucionalidade da legislação do Mato Grosso. Uma lei do Mato Grosso que estabeleceu a incidência de ICMS sobre operações de programas de computador via download. Síntese é isso. A princípio, o que a gente tem de decisão pronta? Aqui é o 646, acho que do STF, que é aquela lá de 1998, que falou incide ICMS sobre operações de software de prateleira fim. O que aconteceu com essa ADI? Ela é de 1998, 97, eu acho que ela foi proposta. 97 ou 98. E a gente está em 2020. E ela está lá ainda com alguma coisa errada, né? Aí, por isso que eu falei, eu gosto quando o Gilmar Mendes fala que eu não estou confortável para falar sobre o assunto. Eu li todos os votos, todas as discussões que foram realizadas no âmbito dessa ADI lá no comecinho, quando estava na análise da liminar, para ver se suspendia ou não a lei, que era
se era, né, se mantinha ou se não mantinha. O que que aconteceu? Para mim, Nelson Jobim foi o mais feliz. Ele foi o primeiro a falar. Ele falou antes do Gilmar Mendes, ele falou assim, ele foi o primeiro que disse que não estava confortável, que precisava pedir vista, porque ele não estava nem entendendo a operação que ele estava analisando. Ele falou, já entendi. Eu falei assim, já entendi que a gente está falando de uma operação de um bem incorpóreo. Então, aquele corpus mecânico lá né, do STF, né, que a gente decidiu antes, já não está aplicando. Então, a gente já está vendo que a gente tem um cenário novo hoje. Né? E o que eu faço com isso? Aí pediu vista. O que eu faço com isso? Foi mais ou menos o que ele disse mesmo. Não sei o que fazer, peço vista. Em 2006, ele veio e voltou e falou assim, olha, já entendi tudo. A gente está falando de incidência de ICMS sobre operações de software via download. Pô, pareceu muito claro, né? Tá. E para mim, o que é o software via download? O que ele concluiu na cabeça dele, o voto dele? Para mim, se eu estou baixando via download, se eu estou comprando o CD, o que eu estou adquirindo na vida real, né, na regra, é o que está dentro do CD. É o que está dentro do disquete, né, que na época ainda existia. Né? Fiz muito imposto de renda em disquete, que eu estou rindo. Dentro do CD, dentro do disquete. E hoje a gente não tem nada dentro de nada físico, mas a gente está lá dentro da internet, dentro do computador, tá? Né? Dentro do download. Então, ele entendeu que permanece incidindo o ICMS quando a gente está falando de um software standard, né? De um software que é vendido em massa para N pessoas. Então, por isso que, assim, você fez esse questionamento, se eu acho que não está entendendo, acho que começaram a discutir, a entender um pouco esse assunto. Tanto que hoje a gente tem lá, a gente tem a repercussão geral que está pendente de julgamento sobre o ISS na utilização lá de softwares personalizados, que para mim também não responde todas as operações que podem ser abarcadas com softwares personalizados, por exemplo. Né? Mas nesse julgado da ADI... Inclusive, o Fábio, que está aqui na live, e o Ernesto, são os advogados do RE 68823. Pois é. Então, assim, eu até olhei e tinha saído da pauta, né? Estava na pauta de março, né? E saiu. Acho que é 688223, eu acho, o número do RE. Mas a repercussão geral é 590. Então, quem quiser dar uma olhada lá, é bem legal. O que acontece com a ADI 1945? Só para a gente entender. Foram diversas manifestações, diversos ministros, e todos eles, a grosso modo, nenhum deles disse com certeza ICMS. Com certeza, saiu da pauta. Com certeza ICMS. Ou, licenciamento de cessão de uso, com certeza ISS. Não tem. Na verdade, o que eu acho que é o consenso não temos um consenso porque a gente não consegue entender ainda a integralidade que a gente está falando. Aí, o que eu achei curioso, já que você fez essa pergunta, é que a gente tem uma ADI, uma das ADIs da Brascom sobre esse assunto, né, tributação de software, acho que é 5958, a ADI. Teve um julgamento agora, 17 de abril, 2 votos. Foi Carmen Lúcia, agora eu esqueci o outro, acho que foi Faquinho, Carmen Lúcia e Faquinho. Os dois julgaram essa ADI é contra uma legislação que, da mesma forma, estabelece incidência de tributação no software via download. A defesa, como, né, todas as outras ADIs, é que não se trata de mercadoria, tampouco se trataria de serviço, né, mais ou menos esse a temática. E aí, Carmen Lúcia e Faquinho, os dois julgaram improcedente o pedido. Mantiveram a tributação no software via download. Não tem voto liberado. Isso me deixou frustrado, porque eu jurava que fosse ser liberado antes da live para eu poder ler e falar que eles efetivamente falaram de fundamento, mas não está liberado ainda. Tem até uma petição lá da Brascom pedindo para ser liberada íntegra, mas não foi ainda não. E isso, o que isso mostra? Que não tem um consenso. De repente, que ninguém importante esteja me ouvindo, mas de repente Carmen Lúcia entendeu uma coisa, o Paquinho está entendendo outra, aí o Gilmar Mendes lá entendeu outra, lá em 2006, o Lewandowski lá em 2006, quando falou, também entendeu outra, e ninguém está entendendo direito
Porque a gente tem duas improcedentes mantendo uma tributação, a gente tem uma repercussão geral pendente de julgamento, assim, é o cenário de segurança jurídica que a gente está vivendo mesmo, né, para mim. Então, não, ninguém está entendendo mesmo. Não, não. Agora, um ponto que me chamou também, que me chama bastante atenção, é a questão da cessão do direito de uso. Por um lado, assim, por outro lado, na verdade, existe já um entendimento já consolidado da STF, do STJ, de que a alocação de bens móveis não é hipótese de incidência do ISS. E aí eu queria entender, assim, a gente falou da transferência de tecnologia, mas vamos falar um pouco do conceito de serviço, né? Você acha que a cessão de direito de uso, o licenciamento de um software, ele pode ser comparado com a alocação de um bem móvel para fins de não incidência do ISS? Então, aí a gente tem que partir para, além do conceito de serviço, né? A gente tem que partir também para dois conceitos, serviço e de mercadoria. Primeiro, a gente precisa entender que lá em 98, quando definiram pelo ICMS na incidência de software de prateleira, o que foi entendido como mercadoria? Dois requisitos principais, que a gente sabe aqui, a grosso modo. Mercadoria é um bem corpóreo, aquele corpus mecânico lá falado, e mercadoria e a incidência do ICMS, não esse conceito de mercadoria, mas a incidência do ICMS sobre essa mercadoria exige um segundo requisito, que é a circulação. E a circulação exige a transferência de propriedade. Então, a gente já tem, a princípio, dois requisitos para essa incidência do ICMS. A gente tem o corpus mecânico e a gente tem a transferência de titularidade. A gente já sabe que o corpus mecânico foi eliminado, foi atualizado, vamos chamar assim, vamos dizer eliminado, né? Mas ele foi atualizado para o download, para a nuvem, para a internet. E a transferência de propriedade, ela nem sempre existe quando a gente está falando de software. Então, nem sempre a gente está falando de uma obrigação de dar. De dar, eu digo, de uma maneira a se encerrar aquele fato gerador ali. Então, né, nem sempre você transfere a propriedade de um software de A para B. Para fins do ISS, né, que você falou, para mim se aplica a mesma lógica. Quando eu estou falando de um software personalizado, que é o primeiro que vem à cabeça quando a gente está falando de licenciamento e cessão de uso, esse software personalizado, ele é uma obrigação de fazer, a princípio. Eu entendo como uma obrigação de fazer. Então, a grosso modo, para fins de conceito de serviço, para mim, ele poderia sim ser enquadrado como um dos objetos da Lei Complementar 116, para fins de incidência do ISS, quando a gente está falando especificamente de licenciamento e cessão de uso. A guerra que a gente tem hoje é quando esse licenciamento e essa cessão é total e a gente tem essa transferência de propriedade. A gente está falando do quê agora? Quando a gente está transferindo essa propriedade, a gente está falando de um direito autoral. A gente já mudou um pouco essa questão da obrigação de fazer. A gente está transferindo um direito autoral, uma obra intelectual. Se a gente está transferindo uma obra intelectual, um direito autoral, a gente volta lá para a lei do software, 9.609, e a lei do direito autoral, 9.610, para dizer, olha, a gente está falando de um bem móvel. Aquele artigo 3º que eu falei. Então, a gente está falando de uma locação por um período determinado, e aí vem as peculiaridades dos contratos que eu falei, né? Cada contrato tem sua peculiaridade. Ele pode ser ad infinitum, ele pode ser parcial, ele pode ser total, com uma operação específica. Então, a gente está cedendo um direito autoral, uma obra intelectual, por um período determinado, que é um bem móvel, para um segundo, para um terceiro. Para mim, a gente está falando de uma locação de um bem móvel. Nesse caso, não incide o ISS, né? Súmula 31, aí a gente já sabe. Então, aquela pergunta que você fez, muito pertinente. Assim, se eu acho que as pessoas estão entendendo. É por isso que eu acho que não estão entendendo. Porque é muita nuance, é muito detalhe. Nem sempre vai ser... A gente vai poder classificar aquela operação como se fosse uma cessão de um direito autoral, nem sempre vai ser uma transferência de propriedade de um direito autoral, nem sempre vai ter o registro com INPI. Então, acho que as coisas precisam ser analisadas. Claro que nem todo contrato, né, nem toda operação pode ficar sendo jogada para o judiciário decidir, caso a caso, se é ou não incidência de CMS ou ISS.
Então, o ideal é que realmente o STF analise com um pouco mais de detalhamento técnico, e não só jurídico, as situações, né, pertinentes. É verdade. Acho que até vale comentar aqui o comentário do Ernesto, que a evolução das tecnologias está num ritmo tão rápido que a legislação não tem como acompanhar. O streaming é um exemplo Mas é, disso. É. E é assim, isso. a gente está aqui já faltando uns 15 minutinhos para. Acompanha, acompanha errado, né? É? E quando acompanha, acompanha errado. Exato, exato. Era isso que eu gostaria até de falar aqui para concluir, que tá faltando aqui uns 15 minutinhos para o Instagram cortar a gente. A gente vê que o judiciário, sempre que ele se debruça sobre isso, ele acaba gerando mais insegurança jurídica, né? E o papel, e aí tem o legislativo, ele tem um papel importante também de trazer segurança jurídica, e é muito difícil da legislação acompanhar as tecnologias. E quando vem de uma forma completamente descabida. Até dou o exemplo aqui do Rio, que recentemente, salvo engano, agora no mês de abril, foi editada uma lei aqui no Rio de Janeiro, que, dentre outras, responsabiliza o detentor de plataforma que comercializa bens digitais pelo recolhimento do ISS, do ICMS, aliás. E aí, na verdade, tem duas discrepâncias, que é a incidência do ICMS sobre bens digitais e a responsabilização do detentor da plataforma lá do marketplace, que seria. Então, assim, para pegar esse gancho e fazer os comentários finais, assim, o que você acha, assim, o que os empreendedores, os empresários, as startups devem avaliar, assim, nesse cenário de insegurança jurídica, tanto do judiciário quanto do legislativo? Pois é, então, a gente teve essa legislação aí que você falou, né, que saiu agora em abril, é 8795 a lei, e ela fez, na verdade, o que ela fez? Ela responsabilizou esse intermediário pelo ICMS, não é objeto aqui da live, mas isso é não vou nem comentar, porque isso é sem cabimento, é responsabilizar os sites, né, marketplaces, pelo ICMS de quem está fornecendo a mercadoria, de quem está fornecendo o software, ali tem outras hipóteses específicas, sem ser só software, né, programa de computador, para recolher o ICMS de uma maneira solidária, né? Enfim, tirando essa parte que já é fora de cabimento, o que aconteceu foi que a gente tem, na verdade, um convênio, né? A gente tem um convênio 106, ele é lá de 2017, ele fez uma regulamentação para as operações, dentre outras, com softwares, programas de computador. Ele regulamentou operações internas, importação e a saída ao consumidor final. O que acabou acontecendo? A gente tem uma ADI, né, contra esse convênio, que está em análise, que ainda não foi julgada, que foi até essa que eu falei, que teve duas improcedências, a gente não tem o voto, eu não consigo analisar ainda, eu estou doida para sair o voto da Carmen Lúcia e do Faquin para eu poder, o que eles entenderam, né, da situação, porque, na verdade, a análise é de uma legislação nova, de um fato gerador público, isso que eu estou querendo dizer. Muita jurisprudência antiga, só um detalhe, quem pegar a jurisprudência para ler só fica de olho, porque muita jurisprudência está falando de uma época em que não tinha nem lei complementar de 2003, tá? Era ainda decreto-lei 406, que não tinha nem os itens aí de licenciamento de sessão de uso. Então, o pessoal prestar atenção nessa parte quando pegar a jurisprudência. E aí, o que a gente tem? A gente tem esse convênio que está lá em análise, né? Distribuição de ICMS sobre software. A justificativa, uma das justificativas para a manutenção dele inclusive, o condicionamento do STF sobre o ICMS Software Standard, que é de 1998. Então, a gente vai ficar nesse círculo vicioso para sempre, até alguém efetivamente parar e analisar que os tempos modernos, né, são outros, né? Sobre o Rio de Janeiro, a gente tem essa legislação, essa lei que foi liberada agora, mas a gente tem um decreto que eu queria só falar rapidinho, para você, para quem está assistindo agora e está habituado a verificar ICMS sobre software de prateleira, o Rio teve um decreto, está lá de 2000, também fundamentado naquela decisão do STF de 2018, que estabeleceu que incidia ICMS sobre software de prateleira, só que a legislação foi um pouquinho mais clara, ela esclareceu que não incidiria o ICMS quando estava falando de software personalizado ou licenciamento de cessão de uso. Então, meio que a legislação do Rio se eximiu
dizendo assim, olha, incide sobre prateleira. E aí a gente, na época lá, né, não tinha ainda o download, né, essa discussão de e sobre prateleira incide, quando a gente está falando de venda em massa. Quando a gente está falando de licenciamento de uso ou de personalizado, até porque a legislação não pode dizer isso, né, ela não pode dizer que incide de ISS, o regulamento do ICMS, mas ela já se eximiu, falou, olha, não incide o ICMS. O que aconteceu com esse decreto? Ele tinha uma bizarrice, né? Ele estabeleceu que a base de cálculo era 2 vezes o valor do suporte físico do software. Eu não sei nem dizer o quão bizarro foi isso, porque nitidamente a gente está falando de um direito autoral, a legislação é de 1998, e ele estabeleceu que a base de cálculo era 2 vezes o suporte físico, que nem em zero se aproxima de valores tem ativos aí, empresas que são softwares, né, que são intangíveis, são ativos intangíveis, e que, gente, o valor não chega nem perto de um CD, nem, nossa, não dá nem para comparar uma coisa com a outra. Então, essa base de cálculo foi extremamente desproporcional. E aí, esse decreto foi revogado em 2018. Eu acho que, como a gente tem essa lei que está em vigor, e esse convênio também está em vigor, acho que a gente precisa entender que, assim, outros estados além do Rio estabeleceram essa incorporação. Incorporaram esse convênio e estabeleceram o ICMS do software. Se o STF, né, e a gente vai ficar pendente, mais uma vez, questão de segurança jurídica, né, que a gente estava falando, a gente vai ficar pendente, sim, do STF determinar lá nos julgados, inclusive no DADI que fala do convênio, os conceitos determinados de software e de download, de nuvem, para a gente poder saber o que efetivamente vai ficar em vigor, né? Infelizmente, é o cenário que a gente tem hoje. Não é isso, Adriana. Então, eu quero agradecer a sua participação, parabenizar também, excelente. Muitos elogios aqui, super didático. Agradecer também a quem assistiu, nosso presidente, Catarina, o Ernesto e o Fábio, que super contribuíram aqui e que tem uma missão aí pela frente agora no STF, como patronos do RE. Bruno Mendes, agradecer, Beatriz, deixa eu ver, minha mãe está online também, agradecer, minha fã, Cláudio Noronha, enfim, Luiz Carlos. É isso, pessoal. Agradecer mais uma vez. Legal, obrigada. A gente aguarda você na próxima live do GDT. Espero que tenha ficado aí um brainstorm aí para todo mundo pensar sobre. Que isso. Obrigada pelo convite. Pessoal, obrigado. Valeu. Tchau, gente.